Há quase 2000 anos, na sexta-feira mais significativa da história, Jesus enfrentou a morte por crucificação. Essa morte foi incrivelmente dolorosa e agonizante. Os 4 evangelhos do Novo Testamento relatam com muitos detalhes os eventos relacionados a este momento. Contudo, o testemunho bíblico destaca de forma clara que a morte de Jesus Cristo envolveu muito mais do que apenas sofrimento físico. A crucificação de Jesus ocorreu após 3 anos do início do seu ministério público, o que indica que ele tinha cerca de 33 anos de idade quando morreu. Antes de sua morte na cruz, Jesus passou por uma longa tortura. Ele foi preso na quinta-feira, traído por um de seus discípulos enquanto orava no Getsêmani. Jesus foi levado ao Sinédrio, a Suprema Corte Judaica em Jerusalém, onde foi acusado de blasfêmia e condenado por falso testemunho. No entanto, o Sinédrio não tinha autoridade para condenar alguém à morte, uma vez que essa decisão cabia ao governo romano da província. Assim, o Sinédrio formalizou a acusação contra Jesus e o entregou ao governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. Temendo possíveis repercussões políticas, Pilatos mostrou certa relutância em autorizar a morte de Jesus. Ele chegou a enviar Jesus ao tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, mas Jesus foi devolvido a Pilatos, que acabou atendendo ao pedido dos judeus pela condenação de Jesus. Jesus foi então cruelmente açoitado com um instrumento chamado azarrogue, uma espécie de chicote feito de madeira e couro, com pontas de ossos afiados, ganchos e peças de metal em sua ponta, que causavam feridas profundas, comprometendo até os seus órgãos internos. Além da tortura física, Jesus também sofreu tortura psicológica. Ele foi moralmente humilhado de várias maneiras. Os soldados romanos zombavam dele, vestindo-o como se fosse um rei e colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça, o que causou intenso sangramento. Alguns estudiosos afirmam que os espinhos dessa coroa eram tão fortes que poderiam atingir os nervos de sua cabeça, resultando em dores agudas e profundas. Além disso, os soldados romanos cuspiram em Jesus e o espancaram com um caniço de madeira. Após essa sessão de tortura, Jesus foi levado para ser crucificado fora dos limites da cidade. De acordo com os textos bíblicos, Jesus teve que carregar o seu próprio instrumento de execução. Os condenados à morte por crucificação geralmente carregavam apenas a trave horizontal da cruz, que pesava cerca de 20 quilos, mas alguns casos envolviam a cruz completa, que podia pesar cerca de 80 quilos. Devido à flagelação, Jesus não conseguiu carregar a cruz por todo o caminho e foi ajudado por um homem chamado Simão, da cidade de Cirene. No local da execução, Jesus foi pregado na cruz com cravos de metal que tinham cerca de 13 centímetros de comprimento, causando grande sangramento e dores intensas. Pilatos ordenou que uma placa fosse colocada na cruz, identificando Jesus como Rei dos Judeus. A morte na cruz era a forma de execução mais humilhante e dolorosa da época, reservada apenas para escravos e os piores criminosos. Jesus foi exposto publicamente, sofreu fortes dores, câimbras intensas, dores de cabeça, sede e perda de sangue. A morte por crucificação era lenta e agonizante, podendo durar horas ou até dias, e geralmente ocorria por asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco devido à exaustão. Em alguns casos, as pernas dos condenados eram quebradas para acelerar a morte. A Bíblia relata que Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos, recusou uma mistura de vinho e mirra e, já na cruz, foi oferecido vinagre pelos soldados. Jesus levou cerca de 6 horas para morrer, das 9 da manhã
até as 3 horas da tarde. A morte de Jesus foi acompanhada por algumas pessoas próximas, como sua mãe e outras mulheres que faziam parte de seu ministério. O apóstolo João foi o único dos discípulos presente durante a sua morte. Enquanto algumas pessoas sofriam ao ver Jesus morrer, outros continuavam a insultá-lo e a blasfemar contra Deus. Durante a crucificação, Jesus proferiu algumas frases emblemáticas que apontavam para a sua plena humanidade, divindade e o propósito de sua obra redentora. Além disso, ocorreram fenômenos extraordinários, como trevas densas que duraram 3 horas, um grande tremor de terra em Jerusalém e a rasgadura do véu do templo. Fisiologicamente, não é possível determinar se Jesus morreu por asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico, mas sabemos que isso aconteceu logo após ele entregar o seu espírito nas mãos do Pai. Algumas pessoas que testemunharam a crucificação reconheceram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Para verificar a morte de Jesus, um soldado cravou uma lança em seu lado, de onde saiu sangue e água. Como nenhum corpo deveria permanecer na cruz durante o sábado, o corpo de Jesus foi retirado na própria sexta-feira para ser sepultado, ao contrário de outros condenados, cujo destino era ser jogados em valas ou deixados para os animais comerem o corpo. O corpo de Jesus foi preservado e sepultado em um túmulo novo, de onde ressuscitou ao 3º dia. Diante de tudo isso, é importante compreender corretamente o significado da morte de Jesus. Embora sua morte tenha sido terrível e dolorosa, antes dele e depois dele, outras pessoas também foram crucificadas. A diferença é que o sofrimento de Jesus significou muito mais do que simplesmente o tormento físico. Na sua morte, Jesus suportou algo que nenhum outro homem poderia suportar. A morte de Jesus revelou a fúria da ira de Deus. A dor mais intensa que Jesus enfrentou não foi a dos cravos em suas mãos ou pés, da coroa de espinho em sua cabeça ou do flagelo em seu corpo. A dor mais profunda que Jesus enfrentou foi a da separação e do abandono, tornando-se maldito ao trocar um trono de glória por uma cruz de madeira. Ao carregar sobre si todos os nossos pecados, ele foi abandonado pelo Pai. Na cruz, Jesus experimentou o terror do inferno em lugar da comunhão celestial. A pior dor que alguém pode sofrer é a de ser abandonado por Deus. E Jesus experimentou essa dor em toda a sua intensidade ao gritar: meu Deus, por que me desamparastes? No entanto, ao mesmo tempo em que a morte de Jesus revelou o julgamento de Deus contra o pecado, ela também revelou a extraordinária manifestação da graça de Deus e a profundidade do seu amor divino. É incrível saber que a morte de Jesus não ocorreu para que Deus pudesse nos amar, mas sim porque Deus, por sua vontade soberana, decidiu nos amar ainda antes da criação do mundo. Por isso, a morte de Jesus não foi apenas um incidente na história, mas o cumprimento de algo estabelecido na eternidade. A morte de Jesus foi a manifestação, no tempo, do Cordeiro Imaculado, que foi morto antes da fundação do mundo. A boa notícia é que seu precioso sangue foi derramado por cada um de nós. E se esse vídeo abençoou a sua vida, eu peço para que você compartilhe ele, para que mais pessoas saibam o real significado da morte de Jesus. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.